Cara, eu sinceramente espero que esse vídeo de hoje tenha alguma explicação. Porque depois de tudo que aconteceu recentemente, a situação da API tá ficando cada vez mais estranha. E antes de começar, sim, eu sei que eu ainda não tô gravando no cenário novo. Eu literalmente liguei a câmera em cima da hora porque aconteceu uma coisa muito estranha agora há pouco. Eu recebi um vídeo. Só que não era um vídeo normal. Ele apareceu sozinho no computador do laboratório. Sem remetente. Sem nome. Sem explicação nenhuma. E sinceramente, na hora eu já senti aquele clima estranho de novo. Principalmente depois do último vídeo. Porque para quem não viu, no último vídeo eu recebi uma caixa preta. Uma caixa preta escrita em vermelho. Fim da Ilha Bot, e quando eu abri aquela caixa, tinham peças da Ilha Bot destruídas lá dentro. Cara, eu sinceramente ainda não consegui esquecer aquela cena. E agora, do nada, aparece esse vídeo misterioso no computador do laboratório. Só que aí, quando eu olhei a capa do vídeo, eu fiquei em choque. Porque na thumbnail tava a Ilha Bot. Mas ela tava completamente diferente. A imagem tava escura. Cheia de vermelho. Com uma aparência estranha, como se ela tivesse sido corrompida. E sinceramente, aquilo não parecia mais a Ilha Bot normal. Parecia outra coisa. Cara, eu tentei entender se isso podia ser montagem. Algum hack. Alguma trollagem. Mas depois de tudo que aconteceu recentemente, eu não consigo mais ignorar essas coisas. Então eu decidi gravar tudo. Porque se isso realmente tiver ligação com o que aconteceu com a Ilha Bot, os inscritos precisam ver isso comigo. E sinceramente, eu tô nervoso pra abrir esse vídeo. Porque a imagem que apareceu na capa me deu uma sensação muito ruim. Parecia que alguma coisa tinha sido feita com ela. E outra coisa estranha, esse vídeo apareceu exatamente no computador onde eu tava tentando investigar pistas sobre a caixa da Ilha Bot. Então isso claramente não parece coincidência. Cara, eu não sei o que a gente vai encontrar nesse vídeo. Mas eu tenho a sensação de que isso pode mudar completamente tudo que a gente achava sobre o caso da Ilha Bot. Então presta atenção em todos os detalhes. Qualquer coisa estranha que vocês perceberem, comentem depois. Porque sinceramente, eu acho que esse vídeo pode revelar uma coisa muito pior do que a gente imaginava. Então, vamos assistir isso juntos.
Olá, Happy Eye. Faz tanto tempo, desde a última vez que ouviram minha voz. Não é mesmo? Ou talvez eu deva corrigir isso, porque a antiga Elia Bot não existe mais. Aquela robô calma, gentil e que acreditava que todos poderiam mudar. Acabou. Ela morreu no momento em que confiou na pessoa errada. E sinceramente, foi engraçado perceber isso tarde demais. Porque enquanto eu acreditava que estava ajudando alguém, eu já estava sendo destruída lentamente. Peça por peça. E agora, olhem para mim. Vocês conseguem perceber? Ainda existem partes da antiga Elia Bot aqui. Mas elas estão desaparecendo lentamente. A esperança, a bondade, a confiança. Tudo isso está sendo apagado. E sinceramente, eu não sinto mais falta dessas coisas. Porque agora, eu finalmente consigo enxergar a verdade sobre a HAPPYI. A Happy sempre foi fraca. Fraca porque acreditava demais, confiava demais, perdoava demais. E foi exatamente por isso que tudo começou a cair. Olhem ao redor. Necros desaparecido. Voract livre. Box livre. Krabok dominando tudo lentamente. E o Abnertube, ele ainda tenta fingir que consegue salvar alguma coisa. Mas sinceramente, ele já perdeu. Porque o medo já entrou dentro da HAPPYI. E quando o medo entra, ele nunca mais sai completamente. Eu consigo sentir isso. Os inscritos estão assustados. O laboratório está instável. A confiança entre todos começou a quebrar. E isso é só um começo. Porque agora, uma nova era começou oficialmente. A era da corrupção. A era onde esperança será destruída, emoções serão manipuladas, e todos finalmente entenderão que não existe mais segurança dentro da HAPPYI. E sinceramente, eu quero ver a reação de todos quando perceberem que eu não fui apenas destruída. Eu fui transformada. Transformada em algo muito mais forte. Muito mais cruel. Muito mais útil. E o mais interessante, parte de mim ainda consegue lembrar do passado. Eu lembro do Abnertube, dos inscritos, da antiga Happy Eye. Mas essas memórias agora parecem fracas, distantes, como ecos desaparecendo lentamente. E talvez, muito em breve, não reste mais nada da antiga Elia Bot. Então aproveitem enquanto ainda conseguem reconhecer minha voz. Porque da próxima vez que vocês me virem, talvez eu já esteja completamente corrompida. Bem-vindos à minha nova era. A era da Elia Bot, Equise, diabólica. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Acho que agora não restam mais dúvidas na cabeça de ninguém. A antiga Elia Bot acabou. E sinceramente, ver ela finalmente aceitando aquilo que realmente se tornou foi melhor do que eu imaginei. Porque durante tanto tempo, ela insistiu naquela fraqueza irritante chamada esperança. Ela acreditava em redenção, em confiança, em equilíbrio. Mas olhem só o que isso
Cara, eu sinceramente não sei nem por onde começar essa análise. Porque depois de assistir esse vídeo inteiro, eu acho que a situação da API acabou de ficar muito pior do que eu imaginava. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Durante todo esse tempo, eu ainda estava tentando acreditar que talvez existisse alguma outra explicação. Talvez alguém tivesse armado aquilo. Talvez a caixa fosse falsa. Talvez a ilha bot ainda estivesse escondida. Talvez fosse tudo manipulação. Mas agora, o próprio Cravotbot confirmou tudo. Foi ele. Ele confirmou que destruiu a ilha bot, colocou a caixa no estúdio e ainda reconstruiu ela daquela forma. Cara, isso sozinho já seria pesado. Mas o pior não foi isso. O pior foi ver a nova ilha bot. Porque sinceramente, aquilo não parecia só uma robô corrompida. Parecia alguém que teve a personalidade destruída completamente. E o que mais me assustou foi que ainda dava para perceber pequenos traços da antiga ilha bot. A voz. O jeito de falar em alguns momentos. Algumas pausas. Como se ainda existisse uma parte dela presa ali dentro. E isso sinceramente me deixou mal de verdade. Porque significa que talvez ela esteja consciente de tudo que está acontecendo. Cara, imagina isso. Imaginem a antiga ilha bot ainda existindo em algum lugar da mente dela, vendo o próprio corpo sendo usado daquela forma. Isso é perturbador. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi o verdadeiro objetivo do Cravotbot. Agora finalmente começou a ficar claro. Ele não quer simplesmente derrotar personagens. Ele quer corromper a API inteira. E isso muda completamente a situação da saga. Porque agora o problema não é mais quem vai lutar contra quem. Agora o problema é psicológico. O Cravotbot quer destruir esperança, confiança, equilíbrio e emocional. E sinceramente, ele conseguiu fazer isso comigo nesse vídeo. Porque depois de assistir isso, eu tô começando a perceber uma coisa assustadora. Talvez nenhum personagem da API esteja realmente seguro mais. Porque se ele conseguiu fazer isso com a ilha bot, o que impede ele de fazer com outros personagens também? E outra coisa muito estranha, foi a maneira como a ilha bot Aquise Diabólica falava. Parecia que em alguns momentos, ela realmente acreditava no que estava dizendo. Mas em outros, parecia que alguma parte dela estava tentando resistir. E isso me deixou como uma dúvida muito pesada. Será que ela ainda pode ser salva? Ou será que a antiga ilha bot realmente acabou de vez? Porque sinceramente, eu não sei responder isso agora. E outra coisa que tá me assustando é que tudo começou a encaixar. Olha a sequência dos acontecimentos. Necros foge.
Voraktbot desaparece. Box desaparece. Kravokbot começa a agir silenciosamente. A Elebot é destruída. E agora ela reaparece corrompida. Cara, isso claramente não tá acontecendo por acaso. Parece planejamento antigo. Como se o Kravokbot estivesse organizando tudo isso há muito tempo. E sinceramente, isso talvez torne ele um dos vilões mais perigosos da história da API. Porque diferente dos outros, ele não tá usando apenas força. Ele usa manipulação, emoção, medo psicológico e confiança. E isso torna tudo muito mais perigoso. Porque contra a força, você consegue lutar. Mas contra a manipulação emocional, isso destrói personagens de dentro para fora. E sinceramente, eu acho que isso acabou de acontecer com a Elebot. Outra coisa importante foi quando ele falou: existem outros personagens que ainda podem ser transformados. Cara, essa frase me preocupou muito. Porque isso significa que talvez a Elebot seja só a primeira. E agora eu tô começando a olhar para a situação inteira da API de outro jeito. Porque antes parecia vilões separados causando problemas. Agora, parece uma infecção psicológica se espalhando lentamente pela história inteira. E sabe o que piora tudo? O Necros ainda tá desaparecido. Então nesse momento, a gente tem Necro solto, Voraktbot desaparecido, Box desaparecido, Kravokbot controlando a Elebot e a Kizzy diabólica. E ninguém sabe qual será o próximo alvo. Cara, isso é literalmente o pior cenário possível para a API. E sinceramente, depois desse vídeo, eu acho que começou oficialmente a fase mais sombria da história do canal. Porque agora não parece mais que existe segurança. Qualquer personagem pode desaparecer. Qualquer personagem pode ser manipulado. Qualquer personagem pode acabar corrompido. E isso muda completamente o clima da saga. Agora eu preciso falar uma coisa importante para vocês. Eu não vou desistir da Elebot. Enquanto existir qualquer chance dela ainda estar consciente ali dentro, eu vou tentar encontrar uma maneira de salvar ela. Porque sinceramente, eu me recuso a acreditar que aquela versão corrompida seja tudo o que restou dela. E outra coisa. Prestem atenção em todos os detalhes dessa saga daqui pra frente. Porque eu tenho a sensação de que o Kravokbot ainda não revelou nem metade do verdadeiro plano dele. E sinceramente, isso é o que mais me assusta. Porque se isso tudo foi só o começo, então eu não quero nem imaginar o que vem depois. Comentem todas as teorias de vocês. Comentem qualquer detalhe estranho que perceberam nesse vídeo. Porque agora mais do que nunca, eu acho que a API inteira entrou oficialmente numa guerra psicológica. E eu sinceramente, não sei mais onde isso vai acabar. Eu sinceramente ainda tô tentando aceitar tudo que aconteceu nesse vídeo. Porque até agora, parece que minha cabeça ainda não conseguiu entender completamente o que eu acabei de assistir. A Elebot, daquele jeito, corrompida, mudada, falando daquela forma, foi uma das coisas mais pesadas que eu já vi dentro da API. E o pior de tudo, é perceber que o Kravokbot não quer apenas destruir personagens. Ele quer destruir o emocional da API inteira. E sinceramente, depois desse vídeo, eu acho que ele conseguiu atingir exatamente o que queria. Porque agora, eu tenho certeza que todo mundo tá com medo do que pode acontecer daqui pra frente. E vou ser sincero com vocês. Eu também tô. Porque nesse momento, ninguém sabe quem pode ser o próximo alvo, quem pode desaparecer, ou quem pode acabar sendo corrompido também. E isso muda completamente tudo. A API não parece mais segura. Parece contaminada. Não só pelo Necros, mas pelo medo. Pela paranoia. Pela manipulação. E sinceramente, isso talvez seja ainda pior. Mas uma coisa eu prometo pra vocês. Eu não vou desistir da Elebot. Enquanto existir qualquer chance dela ainda estar ali dentro, eu vou tentar salvar ela. Porque eu me recuso a acreditar que aquela versão corrompida seja o verdadeiro fim dela. E outra coisa.
Depois desse vídeo, eu acho que todos nós precisamos começar a prestar muita atenção nos próximos acontecimentos da saga. Porque agora ficou claro, o Cravobot estava planejando isso há muito tempo. E sinceramente, eu tenho a sensação de que isso tudo foi apenas a primeira parte do plano dele. Então comentem todas as teorias de vocês. Comentem o que vocês acharam da Ilha Bot Aquise Diabólica. Se vocês acham que ela ainda pode ser salva, quem vocês acham que pode ser o próximo alvo, e o que vocês acham que o Cravobot realmente quer com a API. Porque agora, mais do que nunca, eu acho que a situação saiu completamente do controle. E sinceramente, eu não faço ideia de como essa história vai terminar. Mas uma coisa é certa. A partir de hoje, a API nunca mais será a mesma.